alguém que vive sem internet atualmente? Não conheço. Não, e eu conheço uma pessoa que não tem Facebook e eu já acho um absurdo. Hoje em dia, não. Acho muito difícil alguém viver sem internet. Não conseguiria. Sou muito conectada, não consigo ficar sem. Acho que não, porque eu fico um pouco sem meu celular, eu já fico toda maluca, acho que não. Eu acho difícil alguém viver sem internet hoje em dia. Para quem vive sempre conectado, pode parecer surreal, mas a falta do acesso à internet está mais perto do que imaginamos. É isso que você vai conferir hoje no programa sobre exclusão digital. Quem apresenta o programa comigo é a Natália Lino. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Ana? E para falar melhor a respeito do assunto, eu tenho ao meu lado a pedagoga Helena White, diretora do Minha Campinas, ECDI, Comitê da Democratização da Informática. Helena, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Nath, Ana, muito obrigada dessa oportunidade. Bom, antes da gente começar, nós vamos ver uma reportagem que mostra um pouco melhor esses dados, não é isso, Ana? É isso mesmo, Natália. Você vai ver agora a história do Henrique e da dona Sônia. Eles não têm internet em casa e isso acaba dificultando um pouco as coisas para eles. Vamos ver. Hoje a internet ela se tornou-se não como um método de luxo, hoje é uma necessidade. Hoje praticamente, vamos dizer que falta um membro se não tiver internet na nossa vida, né? Tem como hoje vivermos sem a internet. Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Pode parecer exagero, mas 50,6% da população brasileira não tem acesso à internet em casa. Essas pessoas têm que buscar outras alternativas para poder se conectar. Entre elas está José Henrique, ex-cobrador de ônibus, o pernambucano, que vive há 10 anos em Campinas, atualmente estuda no Colégio Técnico da Unicamp. José Henrique não tem computador em casa, apenas o 3G no celular. Mas para realizar os trabalhos do curso, ele usa os computadores do colégio. Eu tiro umas horas que eu estou sem fazer nada e venho para cá estudar. Aqui, como eu tenho acesso livre, aí eles me dão essa possibilidade. O professor André Bordignon explica essa exclusão digital como uma questão de interesse das operadoras. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um contrato que as operadoras faziam com os clientes, né, com os usuários, que ela falava, eu te vendo uma velocidade e eu preciso te entregar só 20% dessa velocidade. Os preços de um plano básico de internet na região de Campinas variam entre R$ 30 e R$ 40. Os mais completos podem chegar a R$ 100. Teve um papo de você universalizar a internet, as operadoras faziam a internet a R$ 30, mas é uma internet de baixa qualidade. Hoje você não consegue assistir nenhum filme no YouTube com 1 mega, né? Então o preço da internet realmente no Brasil é muito caro. Tanto para o professor como para o estudante, o ideal é que o governo ofereça o acesso gratuito da internet. O governo precisa sim investir nisso, precisa focar, colocar dinheiro nisso, porque se a gente depender das operadoras de telecomunicação, a gente não vai ter internet universalizada no Brasil. Apesar de tantos impostos que eles cobram, eles poderiam reverter essas situações, né, em inclusão social, dando acesso a essas pessoas que são carentes. O alto custo da internet hoje em dia acaba limitando algumas pessoas que não podem pagar por esses preços, como é o caso da dona Sônia. Eu acho que os planos são caros e, no momento, eu sou pensionista e sem condições por enquanto. A única forma de comunicação da dona Sônia é o telefone. Só assim ela consegue acompanhar a programação da família. Escuta, Vera, o Gu mandou alguma coisa no WhatsApp? Ah, não, tô querendo saber, porque, né, a festinha vai ser amanhã. O que a dona Sônia e o Henrique não sabiam até o momento da reportagem é que existem diversos locais onde podem se conectar. Uma alternativa para quem não tem internet em casa é o Acessa São Paulo. É um sistema gratuito onde a pessoa chega, faz o seu cadastro e tem o acesso à rede livremente. São aproximadamente 650 municípios beneficiados e mais de 1.000 computadores ativos. Em Campinas são 4 postos de atendimento. Um deles está no Poupa Tempo. É um programa do governo do estado de São Paulo, né, que tem por objetivo principal realmente a inclusão digital. As pessoas precisam ter essa acessibilidade, conhecer o equipamento para poder estar se atualizando, modernizando, né, e participando da comunidade no modo geral, né? Quem faz o uso desse serviço elogia. A internet a gente é importante, né? E às vezes a gente está no centro, a gente lembra do Poupa Tempo e passa aqui, né? Sim, eu acho interessante. Tem gente que não tem dinheiro para pagar, ir numa lan house, então vem aqui que é gratuito. Sem a internet hoje a pessoa está
limitada a um conjunto de elementos que com a internet ele não teria esse limite. Né? Alguns colegas mandam mensagem para mim, falam assim, quando eu mando mensagem é para vocês responderem logo, porque se eu quisesse que vocês demorassem, eu enviava uma carta. Helena, como a gente viu na reportagem, mais de 50% das pessoas não têm acesso à internet em casa. Ao que se deve esses números tão altos? É a falta da política pública, né, Nath? A gente vive num país em que muita gente passa fome ainda. Não tem ainda onde morar, não tem o que comer direito e principalmente não tem educação. Então a gente que luta por políticas públicas está lutando por essas básicas. Agora a gente já aprendeu faz tempo e a ONU já declarou como direito universal do ser humano a comunicação e a internet. Então faz tempo que nós estamos brigando por isso também. Estamos avançando a passos lentos, mas estamos avançando. Agora a realidade é essa, não existe a política pública de acesso à internet. Então os números ainda são bem baixos mesmo. Como a gente pode ver ao final da reportagem, ainda existem alguns lugares que oferecem acesso gratuito. Ana, quais são esses lugares? Natália, o número de cidades brasileiras que oferecem o acesso gratuito da internet cresceu em 80% segundo uma pesquisa do IBGE. Vamos ver como Campinas se encaixa nessa situação. Campinas é uma das cidades que oferecem essa facilidade, por meio do programa Campinas Digital. São 12 pontos, como na Lagoa do Taquaral, no Hospital Mário Gatti e no Centro de Convivência Cultural de Campinas. Além desses locais, a revitalização da Avenida Francisco Glicério também oferecerá Wi-Fi gratuito nos pontos de ônibus da via. Olha que interessante essa iniciativa, Natália. Você sabia de todos esses pontos? Não sabia, Ana. Até por isso eu vou perguntar. Helena, é importante o cidadão ter acesso à internet em lugares públicos? Nossa, muito importante. Como vocês viram na reportagem, é muito cara ainda a internet no Brasil. Então, ter acesso em locais públicos é muito importante. Fora que a gente hoje vive muito na rua, né? Ninguém mais fica tanto em casa. E todo mundo tem um acesso à internet pelo celular. Mas pagar a internet pelo celular é muito cara. Você tem que ter o acesso ao Wi-Fi. Imagina a possibilidade de comunicação, nós que estamos sempre usando, a gente não vive mais sem essa comunicação via internet, via celular. E quem não pode pagar? Tem que ter o acesso Wi-Fi livre, né, de graça para essas pessoas. Agora, vocês podem observar, tá bom, temos 12 pontos em Campinas, a grande maioria no centro. E quem frequenta esses espaços, o Taquaral, o centro de convivência? Quem tem dinheiro para pagar a internet no celular? A gente tem lutado muito para que esses pontos de Wi-Fi de graça sejam na periferia, é lá que precisa. É o que a gente acredita também, até porque muitas pessoas não têm acesso à internet em Campinas, e não é só por questões financeiras. Não é isso, Ana? Pois é, Natália. Grande parte da população campineira está limitada à internet. Veja o porquê. Na década de 90, nós tivemos uma privatização do setor de telecomunicação no Brasil. Você privatiza, passa tudo isso por uma empresa privada. Empresa privada é regida por lucro, né? Então essa empresa privada não tem nenhum atrativo, né, para ir nas regiões periféricas do Brasil. Mesmo em Campinas, se você pegar o centro de Campinas, andar 17 km, você vai ver regiões que tem um apagão de internet. Aqui nessa rua, no satélite Irizu, em Campinas, poucos moradores possuem acesso à internet. A rua não tem asfalto, não é regularizada e não passa o serviço de correios. A rua Romeu Marinelli não é esquecida apenas quando se trata da falta de estrutura. Para Celiane Costa, é exatamente devido a esse fator que ela não conseguiu contratar um plano de internet em casa. O que as operadoras alegam é que por conta da estrutura do bairro, né? Que não tem asfalto. Então eles alegam que é tipo inviável, né? Eu fui até enganada por uma operadora, né? Que se eu contratasse o telefone fixo eu teria internet. Só que quando eu fui solicitar a internet, disse que não tinha cobertura para minha região. Já os moradores da mesma rua, Sônia e Nilson Ferreira, que estão há 25 anos no satélite Íris, a internet nunca foi uma realidade e eles não sabem nem como usar. É um bairro bem próximo da cidade, nunca veio internet para cá. Agora não sei se é porque o povo não paga IPTU direito, porque eles falam que às vezes não vem asfalto por causa do IPTU, às vezes a internet também não sei se tem alguma coisa a ver ou não. E no celular você mexe? Então, mas porque nós não tem, por isso nós não sabemos, porque se não tiver, você aprende rapidinho. Você queria aprender, então? Vixe, e como? Dona Sônia sente os efeitos da falta de internet. Às vezes, sua neta Emily deixa de visitar a avó porque precisa da internet para fazer trabalhos de escola. Quero ficar aqui, mas não tem internet para me fazer um trabalho aqui. Então eu tenho que ficar sozinha em casa até minha mãe chegar fazendo um trabalho. Adealso Aparecido é dono de um estabelecimento na rua Romeu Marinelli. E quando precisa da internet, se vira com o celular.
só do celular. E por que você acha que não tem internet aqui nessa rua? Porque não passa rede. Diferente do que a Adealso pensa, não há um problema de rede na rua Romeu Marinelli, no satélite Íris. O professor de Engenharia Elétrica, Omar Branquinho, explica o que provavelmente acontece em locais distantes como este. Onde não tem acesso à internet? Onde não tem acesso é onde as pessoas não têm poder aquisitivo suficientemente interessante para que empresas operadoras de celular, por exemplo, consigam acesso à internet. E nem mesmo aquelas empresas que provêm o serviço SCM, que é Serviço de Comunicação Multimídia. Então, o que nós estamos falando não é de tecnologia. O que nós estamos falando é de problema financeiro. Uma coisa que eu posso te garantir é que eles já olharam para essa população. E talvez por dedução, nós podemos dizer que esse pessoal não tem muito interesse para as operadoras. Para a gente faz falta, porque a gente precisa trabalhar, estudar. Eu tenho um filho no primeiro ano do 2º grau, então para ele faz muita falta. E se tivesse internet seria muito bom. Helena, como vimos, o setor de telecomunicações é privado. Você acha que isso tem condições de ser mudado? Eu acho que tem, viu, Ana? Exatamente como a gente mudou muita coisa no Brasil há muito tempo atrás. Até outro dia, só o homem branco, dono de terras, estudava. Hoje a gente oferece vaga para todo mundo. A mulher estuda, o negro estuda, o homem ou a mulher não precisa ter a classe social para estudar. Claro, ainda temos muito a conquistar de qualidade de ensino, mas a quantidade a gente já conquistou. Então, se a gente olha para trás e vê a dificuldade que foi e as conquistas que a gente já fez, a gente pode olhar para o futuro e perceber que é possível. Eu tenho um exemplo muito bom, que são jovens que moram ali no bairro Itatinga, os bairros em volta, e frequentam o CEPROM. É uma organização que sabe que isso é um direito da população e eles estão lutando para que a internet chegue lá. Então, quando a gente vê a luta desses jovens, todo o diagnóstico que eles fizeram, conversando com pessoas, como disse esse professor, que o problema é financeiro e não é tecnológico, a esperança aparece e com luta e com muita mobilização e muita união as coisas acontecem. Você acha que isso demora para acontecer, demora. por exemplo? É verdade. Por quê? A gente ainda tem problemas bem mais básicos, né? A gente não tem nem água. A gente está lutando para que a água em Campinas seja no preço correto e também na quantidade correta, não só para alguns bairros, mas para todos. A gente tem que lutar pela qualidade da educação. A gente está lutando por questões, me parecem, um pouco mais básicas do que a internet. Mas isso é apenas aparente. Como a reportagem está mostrando, a internet, a informação é poder. A hora que você tem acesso, tem informação e tem educação, você luta melhor pelas outras coisas. Então, eu acho que a dificuldade é essa. A gente tem algumas lutas básicas, tem que considerar a luta pela informação e pelo conhecimento também básica. Helena, e você acredita que essa exclusão afeta na vida escolar e profissional? Com certeza. Por isso que é até uma piada falar em meritocracia, né? Hoje, com esse endireitamento, entre aspas, que a nossa sociedade está vivendo, as pessoas falam tanto em mérito. Como mérito, se algumas pessoas partem daqui, elas têm pai e mãe alfabetizados, com acesso à internet, ela tem acesso à internet de todas as formas, dentro de casa, na escola, no celular, no laptop, ela tem todo esse acesso, essa possibilidade. Agora, compara com uma pessoa que só tem acesso à internet, de vez em quando no celular, de vez em quando se ela passa num poupa-tempo, de vez em quando na escola. Que meritocracia é essa? Com certeza isso impacta muito, tanto na vida escolar, para que ela tenha interesse, motivação e acesso à informação e ao conhecimento, quanto na vida para arrumar emprego, porque ela não tem nem acesso a possibilidades, ela tem um menor acesso a essa informação. Helena, uma proposta de emenda à Constituição em discussão no Senado garante o acesso à internet, incluído entre os direitos sociais. Qual a importância dessa lei? É total essa importância, né? Porque é uma lei, é o que te embasa para poder brigar. Quem não está na luta, quem não conhece todas essas regras de mobilização, pensa que no Brasil não faz mal não ter lei, a lei não faz diferença. Muito se engana. Quando a gente aprende a fazer mobilização, a gente vê que primeiro você tem que saber qual é a lei que te embasa. Porque baseado nessa lei é que você vai brigar por todas as outras coisas. Então precisa primeiro ter a lei, você tem que estar embasado. Olha, eu tenho esse direito porque está escrito na Constituição. É uma lei federal, aí você vai brigar pelas outras coisas. Quando você vai estudar tudo que as outras pessoas conseguiram,
conseguiram. Por que a mulher vota hoje? Porque primeiro se brigou que fosse uma lei que a mulher pudesse votar. A mulher não começou a votar logo em seguida que fez a lei, mas foi porque a lei aconteceu que a gente conseguiu esse direito. E aí, logo que a gente conseguiu o direito, a grande maioria das mulheres nem sabia votar. Mas então vamos investir na educação das mulheres. Mas a primeira coisa é você estar baseado na lei. A lei existe, então agora eu posso brigar pelo resto. Entre as pessoas que não têm acesso à internet, muitas é por falta de interesse ou habilidade. É o que você vai ver agora em uma pesquisa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República realizou uma pesquisa em 2015 sobre os hábitos de consumo da mídia pela população brasileira. Nele, há os motivos que levam uma grande parcela dos brasileiros a não usarem a internet. Segundo o relatório, o motivo principal é a falta de interesse. O segundo seria por falta de habilidade com o computador, seguido por falta de necessidade e condições financeiras. Por último, não teriam onde usar. Helena, você acha que só ter o acesso à internet é o suficiente para quem nunca teve contato? Você acha que deveria ter um preparo do governo para essas pessoas que nunca se inseriram nesse mundo? Olha, esse preparo é fundamental. É aquela mesma coisa, eu tenho acesso ao livro, mas não sei ler, né? A gente precisa investir muito em educação. Não estou dizendo que acesso físico não é importante. Claro, o acesso é a primeira coisa. A lei para que o acesso exista é a primeira coisa. E o acesso. Mas se você não prepara, não acontece nada. Por que será que tanta gente fala que não tem interesse? Porque não conhece. Muita gente não tem interesse em conhecer, por exemplo, uma cachoeira maravilhosa no meio do mato. Porque ela não conhece, ela não sabe que é possível chegar lá e é maravilhoso e é uma delícia tomar banho de cachoeira. Enquanto você não pega o gosto, enquanto você não percebe que o quanto é útil e o quanto é bom, você pode não ter interesse. Então, esse preparo é muito, muito importante. Foi nisso que a gente investiu esses últimos 15 anos, na ONG que a gente criou e trouxe aqui para Campinas, o CDI, e a gente percebeu que a hora que você mostra, que você vê a potencialidade, a pessoa passa a ter interesse sim e aprende com muita facilidade. Helena, e é justamente em cima disso que o CDI funciona. Isso, exatamente em cima disso que o CDI trabalhou nesses últimos 15 anos, inclusive como o André estava falando, e é em cima disso também que a gente transformou o CDI em Minha Campinas. A gente percebeu que aqui em Campinas existem já muitos educadores, essa virada de chave já aconteceu. Os educadores e as ONGs e as escolas estão todos conquistados para essa premissa, precisamos ensinar a usar. Ao ensinar a usar, a gente percebe uma potencialidade enorme. E melhor na escola, arrumar um emprego e também lutar pelos seus direitos. A Minha Campinas traz isso. Olha, a internet é poderosa para você lutar pelos seus direitos. Você precisa ter acesso, mas em tendo acesso, como eu uso a internet para lutar pelos meus direitos? É essa metodologia que a gente está trazendo agora. Mas a gente sabe que a gente continua fazendo parte da rede e de mãos dadas a todo mundo que está lutando pelo acesso, porque a gente está lutando pelas coisas todas ao mesmo tempo. É preciso ter acesso, é preciso saber usar e, em saber usar, como eu uso para a garantia dos meus direitos. Sem contar que muita gente prefere usar a internet só pelo celular. Explica isso melhor pra gente, Ana. Pois é, Natália, esse é o caso da Bruna, que você vai ver agora na reportagem. Confira. O número de brasileiros que utiliza o celular para se conectar à internet triplicou nos últimos 3 anos e chegou à marca de 19 mil. É o que mostra uma pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Esse é o caso de Bruna, que se casou recentemente e, para economizar nos gastos, optou por usar a internet apenas pelo celular. Eu optei pelo 3G porque é mais fácil, né? Eu coloco crédito, uso e vou reabastecendo o celular assim para utilizar a internet. A era do celular, sim, facilita muito a vida porque a gente pode usar a internet em qualquer lugar, né? No mercado, até mesmo no hospital, às vezes, né? Você vai fazer uma consulta, a clínica oferece o Wi-Fi, você usa sem ficar presa a nada. Então, eu acho bem fácil, sim. Hoje, a monitora de escola infantil paga em média R$30 por mês para se conectar. É uma facilidade eu não ter não ser presa a uma conta, né? Eu vou, coloco o crédito, utilizo. Quando eu não quero, quando eu não posso, não tenho dinheiro, eu não preciso pagar uma conta, né? Eu fico usando quando eu tenho, quando eu posso. Enquanto uns se adequaram à modernidade, a era 3G, outros, por outro lado, ainda preferem conversar no portão, como é o caso da Dona Vera. Eu acho desnecessário essas coisas, porque
Hoje em dia essas coisas assim não me interessa muito nem aprender a mexer, porque eu prefiro pegar mesmo a informação via um jornal, uma televisão, né? Porque eu acho assim, antigamente, né, na época antiga, as pessoas elas não utilizavam essas coisas e elas sobreviviam. Eu acho que a internet ela toma muito tempo da sociedade. Para ocupar o tempo no dia a dia, Vera se divide em muitas e, por conta disso, diz que nunca sentiu falta de internet. Na realidade, a minha rotina é uma correria, então eu não tenho muito tempo para ficar presa a essas coisas. Em uma casa onde os 3 filhos são totalmente conectados, Dona Vera diz que resiste à modernidade e que não sente necessidade de se adequar. Eu e meu esposo, nós não ligamos para essas coisas, nós não usamos realmente essas coisas. Para algumas pessoas, parece impossível viver sem celular, computador ou Facebook. Mas como Vera, existe muita gente que tem aversão a esses novos meios de comunicação. É o que aponta o cientista social Diego Vitorino. Eu não vejo que elas percam. Existem condições na própria sociedade que faz com que essas pessoas, por um motivo ou por outro, não tenham desenvolvido essas habilidades com essas tecnologias, diferente de crianças que nasceram no pleno desenvolvimento dessa tecnologia, tem. Hoje em dia, os jovens eles estão mais acelerados, se apegam muito a isso. E até muitas vezes, muitos deles deixam de aproveitar um aprendizado melhor na escola, né, do que antigamente. Pois é, Helena, como a gente viu na reportagem, muita gente, como a Dona Vera, prefere não se inserir nessa realidade. Você acha que com o passar dos anos, se conectar ou não ainda vai ser uma opção? Olha, eu preciso acreditar que a opção sempre vai existir. O ser humano tem que ter essa opção e a gente luta muito por isso. Agora, o que mais importa não é o dispositivo, não é a tecnologia, é a comunicação. E aí, eu mudo um pouco a minha resposta para você. A gente não tem opção em não se comunicar. Quem não se comunica enlouquece, né? O ser humano a gente, para ter uma vida saudável, precisa se comunicar. E conforme o tempo vai passando, a possibilidade de eu aumentar a minha comunicação, conversando com quem está longe, usando a tecnologia, é tão interessante que sim, eu acho que daqui a um tempo a gente não vai ter essa opção. Mas não pela falta da opção, mas porque realmente a gente precisa se comunicar e a tecnologia nos facilita. Eu não acho que a Vera esteja errada em tudo. Ela está certa quando ela fala que o exagero da comunicação apenas pela tecnologia faz mal para o ser humano. Agora, ela opta em fazer a comunicação totalmente sem tecnologia. Ela também está perdendo muito. Eu acho que a gente ganha quando a gente consegue contrabalançar, quando a gente consegue uma coisa equilibrada. Porque o importante é se comunicar e garantir essa qualidade dessa comunicação. Mesclar entre presencial, que é uma delícia, tocar, conversar, olhar no olho, e também pela tecnologia para conversar com quem está longe, né? Helena, antes da gente terminar, você gostaria de acrescentar alguma coisa, algo que a gente não falou? Olha, eu quero agradecer muito essa oportunidade, parabenizá-las, porque vocês estão falando de um assunto muito importante e lembrar que vale a pena todo mundo conhecer a potencialidade que a internet tem. Eu concordo com várias pessoas que colocaram e com coisas que vocês colocaram também, de que a tecnologia ela pode virar a cabeça da gente, ela pode nos tornar escravos dela, pode fazer com que a gente pare de pensar porque fica ali preso a alguma coisa. Não, é muito possível a gente não ver a tecnologia dessa forma e sim ver como uma excelente ferramenta para a gente melhorar a qualidade de vida da gente. Imagina, a gente já tem ficha limpa e só conseguimos a ficha limpa, que é uma ferramenta pequena ainda, pelo tanto de corrupção que a gente vive, mas é uma ferramenta, a gente só conseguiu quando a gente conseguiu fazer aquela campanha enorme pela internet. Então esse é só um exemplo pequeno. A gente tem que conhecer essa potencialidade, saber usar sem nos tornar escravos dela, e sim conhecendo, usar para conquistar nossos direitos. Então, muito obrigada e espero que vocês continuem fazendo reportagens boas como essa. Nós vamos ficando por aqui, agradecemos a presença da pedagoga Helena. Helena, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Essa edição do Diálogos, que discutiu a exclusão digital no Brasil, está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.